Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dizia Jesus aos chefes dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São João, ou de São Lucas, capítulo 14, do versículo 12 até o 14. Vamos contextualizar mais uma vez. Na sexta-feira passada, Jesus estava na casa de um fariseu, jantando. Foi convidado Jesus para estar lá. E agora vários fatos vão acontecendo nesse jantar na casa dos fariseus. Jesus agora está falando para os fariseus a respeito de quem eles deveriam convidar. Vejam só que começa dizendo assim: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos nem teus irmãos. E aí Jesus vai falando, né? Nem teus parentes, nem teus vizinhos e ricos. Bem, não vamos interpretar ao pé da letra o início dessa passagem. Claro que podemos convidar os nossos parentes, podemos convidar os ricos, podemos convidar também os nossos amigos. Mas não somente essas pessoas. Porque é muito fácil nós convidarmos essas pessoas e depois nós querermos a retribuição. E aí Jesus está dizendo que nós precisamos ter essa compaixão para com os pobres. Hoje a igreja comemora, a memória é facultativa de São Martim de Lima. Hoje eu estou de verde, mas eu poderia também estar de branco, celebrando São Martim. Mas como me veio a memória agora, por isso que eu estou trazendo. São Martim de Lima, ele entrou ali na ordem dos dominicanos e ele tinha esse lado simples, e na simplicidade dele, ele compreendeu que ele precisava cuidar dos pobres. Ele era negro, não foi fácil para ele entrar, no caso, na ordem dos dominicanos, mas graças a Deus ele entrou e ele cuidava dos pobres, dos doentes. Ele tinha essa compreensão de que essas pessoas, elas não precisam do nosso desprezo, mas elas precisam do nosso acolhimento. E, infelizmente, meus irmãos, nós temos uma tendência que vem, não é do céu não, é do inferno, de desprezar aquelas pessoas de rua, de não querer contato com os pobres, de não querer ajudar as pessoas, ainda mais nesse mundo que nós estamos, onde se esfriou dentro de nós,
essa compaixão, esse zelo para com aqueles que estão doentes, que estão sofridos e que precisam da ajuda de alguém. Eu me lembro, eu lendo a história de São Francisco de Assis, tem até um livro, O Irmão de Assis, do Frei Inácio lá em Arraga. E lá fala que Francisco ele tinha um desprezo muito grande dos pobres e também dos leprosos. Então ele foi passando por um processo de conversão dentro dele, que ele começou a dividir o que ele tinha com os pobres, mas quando se falava dos leprosos, para ele era muito duro. Quando ele viu um leproso, ele já ficava de longe, ele já ficava com nojo daqueles leprosos. E aí ele fez uma oração dizendo a Jesus que o primeiro leproso que ele encontrasse, ele ia dar um abraço. Então ele começou a caminhar e de repente ele estava ali no cavalo, aí ele viu o leproso, ele desceu do cavalo e foi lá e abraçou aquele leproso, deu um certo valor, abraçou de novo, deu um beijo no rosto dele e depois ele foi embora e a partir daquele momento, aquela repugnância que ele tinha, passou a não ter mais. Mas voltemos para o Evangelho. Jesus está dizendo, quando deres, então, uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. É sempre bom aquelas pessoas que têm um nível de situação financeira bom, embora nós estejamos num tempo tão difícil, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas assim, de vez em quando, convidar aquele pobre, dar um alimento para ele, uma cesta básica. Eles não vão ter nada para dar para você, a não ser isso. Que Deus te proteja e te retribua. É bonito quando nós ajudamos um pobre, um aleijado, uma pessoa que não tem nada, ele diz, muito obrigado, que Deus te retribua. Te retribua com o quê? Com o céu. Jesus fala que essa ajuda que nós damos às pessoas, nós seremos recebidos por eles no céu. Então, vamos praticar, vamos fazer o bem. Aqui não é questão somente de festa. Eu vou dar uma festa, agora eu vou chamar todos os pobres. É bom fazer isso e que bom se você fizer. Bom se eu fizesse também. Mas vamos fazer uma festa diferente também. Com muita alegria, vamos receber essas pessoas quando aparecem. Dar um prato de comida, dar uma roupa, um sapato. Quantos santos que nós vemos por aí que eles voltaram para casa sem o sapato, voltaram para casa sem a roupa, entre aspas, porque deu para aquela pessoa, porque ela viu naquela pessoa a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a diferença de um católico que pratica a caridade de uma pessoa não católica, porque praticar o bem aos outros é uma obra, é natural, faz parte da natureza humana. Mas eu posso fazer a caridade sem olhar para nosso Senhor. Aí Jesus disse, estive com fome e me destes de comer. Estive com sede e me destes de beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso e me visitastes. Estava com fome e me destes de comer. Aqui está a diferença nossa. Nós praticamos a caridade por amor a Jesus Cristo. Por amor a Deus nós fazemos isso. E quando nós fazemos por amor a Deus, nós olhando para aquela pessoa, nós dizemos, é Jesus quem está com fome, por isso eu vou dar de comer. É Jesus que está com sede, por isso eu vou dar de beber. Essa é a caridade que salva. Tem gente praticando a caridade por aí, por ela mesma. É ela que
faz, vai lá. Não quer nem saber de Deus, nem agradece a Deus pelo bem que foi feito, nada, vai fazendo assim. Mas nós não. Nós somos chamados a praticar o bem. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir e tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o bem, a caridade.